Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, nesta série Frases Islâmicas, que são frases que todo muçulmano repete, pronuncia, fala diariamente essas frases, porém qual o seu significado, qual o seu significante, o que representa, qual é os méritos, os benefícios. Quando você fala essa frase, o que você está internizando, o que você está interiorizando, né? Essa frase. Hoje vamos falar essa frase que você já disse, eu digo, você fala, todo mundo aqui compartilha e fala essa frase, mas o que quer dizer? A frase de hoje é A'udhu billah. A'udhu billah. Você sabe o que quer dizer? A'udhu billah. Você já escutou algum comentário negativo, alguma infelicidade, alguma notícia ruim, o medo, a pessoa fala A'udhu billah. O que significa A'udhu billah? Como essa palavra A'udhu billah, essa frase, ela tem três palavras. A'udhu significa A'udhu billahi. Três palavras. A'udhu bi Allah, tá bom? A'udhu significa, em português, tradução, uma das traduções em português é pedir refúgio, proteção, amparo em Allah, em Deus. Então, quando a pessoa fala A'udhu billah, ela está dizendo que amparo-me em Deus, refugio-me em Deus, peço proteção, refúgio em Deus. Ou o famoso português, Deus me livre, daquilo, né? Essa frase, Allah fala no Alcorão, no Surat número 16, versículo 98, que o crente, quando deve ler o Alcorão, quando você abre o Alcorão para ler, você deve... Aqui, ó, tá aqui o Alcorão, aqui, ó. Opa, aqui é o Alcorão, ó. Da tradução do professor Helmi Nasser, que Allah tem misericórdia dele. Quando a pessoa começa a ler o Alcorão, antes de ler o Alcorão, ela fala o que? A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Amparo-me em Deus, peço proteção em Deus, me refugio em Deus contra o maldito Satanás. Por que isto? Está no Alcorão, Surat 16, versículo 98, e quando leres o Alcorão, refugia-te, pede proteção de Deus contra o maldito Satanás. Então o muçulmano, ele pede proteção de Deus, porque ele sabe que não há proteção maior que a proteção de Deus. Ele pede refúgio em Deus, porque não há refúgio melhor e maior a não ser o de Deus. Ele pede o que? Amparo, ajuda, defesa, porque não há amparo, ajuda maior do que o amparo e a defesa de Deus. Essa frase, né, é mencionado no Hadith. Primeiro vamos falar do Alcorão. O Alcorão menciona que vários profetas usaram essa frase. Quando na Surat número 2, quando Moisés, na Surat al-Baqarah, quando Moisés, ele disse que Allah tinha ordenado os israelitas a sacrificarem uma vaca, né? Aliás, você sabe por que chamada história da Surata da Vaca? Não sabe? Aguarde, assim que terminar essa série, vamos fazer uma série, o nome das suratas. Por que essa surata tem tal nome? Qual é a relação com o conteúdo, tá? Então, na surata número 2, o versículo 67, na tradução do professor Reino Inácio, fala o seguinte: e lembrai-vos de quando Moisés disse a seu povo, por certo, Allah ordena-vos que imoleis uma vaca. Sacrificai uma vaca. Imoleis, né? Disseram, toma-nos por objeto de zombaria? Ó Moisés, está zombando da gente? Ele disse, Allah me guarde de ser dos ignorantes. A'udhu billahi an akuna minal jahilin. Então, o profeta Moisés, ele disse o quê? Allah me guarde, que Allah me proteja, que Allah me livre de eu ser um dos ignorantes. A palavra, os profetas pediam proteção de Allah. Diziam que Allah me ampare, que Allah me proteja, que Allah procure refúgio em Allah, que Allah me proteja, que Allah me livre, né? Os profetas faziam isso. Então é um sinal que
a submissão a Allah, pedir o socorro de Allah, voltar para Allah é em todo momento, em toda circunstância, em toda situação, não é? Quando que a pessoa fala A'udhu Billah, Deus me livre, Deus protege, quando que várias situações. É mencionado no Sahih al-Bukhari, eu estou falando das referências, um dito do profeta, uma coleção que eu vou explicar, depois um dia desse eu vou explicar o que tem nessa coletânea de hadith, do Sahih al-Bukhari, os ditos do Bukhari, que tem um hadith que dois homens estavam brigando, na época do profeta, em Madina, dois homens brigando, discutindo, se xingando, e ficaram vermelhos e não sei o que, quase foram nas vias de fatos. O profeta chegou no meio dele e disse assim, ó, eu sei uma frase, que se vocês falarem ela, essa ira, essa cólera, essa briga vai embora. Os dois falaram, qual é então o profeta de Allah? Fale, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Peço proteção de Allah. Allah me livre, amparo-me em Allah contra o maldito Satanás. Por quê? A ira, a cólera, a desavença, a briga, a vingança, tudo isto é do Shaitan. E quando o muçulmano percebe que isso é do Shaitan, ele pede refúgio e se protege em Allah, Allah há de protegê-lo, porque não há ninguém, não existe nenhuma pessoa no mundo que volte para Allah com sinceridade sem que Allah aceite ele e oriente em caminho. Muitas pessoas pronunciam as frases, acham que isso é uma frase mágica. Se a pessoa pronunciar isso, vai estar livre de qualquer coisa. Não, gente. Se você não entende o conteúdo, não sabe o significado, esse significado, essa frase fica só na língua e não desce para o coração e não vai para sua mente, e isso não é traduzido em crença, palavras e ações, isso não terá nenhum sentido. Então, quando que a pessoa fala essas frases A'udhu Billah? Quando que ela fala? Primeira coisa, quando parecer aquelas ideias, aqueles pensamentos ruins, maldosos, ou quando a pessoa estiver em uma tristeza profunda. Por que tristeza? Agonizada, triste, apreensiva, com medo, baixa astral, tudo isto, o Satanás, ele se aproveita dessa situação para fazer que as pessoas façam coisas descabidas, façam coisas precipitadas, que depois vão se arrepender. Saiba que o Satanás, o maldito, ele quer na realidade que a pessoa cometa o erro. Depois que a pessoa comete o pecado, a falha, o erro, Satanás vem, ele aparece para dizer, olha, você fez uma coisa muito grande, que não tem perdão. É melhor continuar no erro, porque Deus não vai te perdoar. Quando você escutar isto, um sussurro, dizendo assim, olha, eu fiz coisa errada demais, não tem como Deus me perdoar, você fala o quê? A'udhu billah. Ampara-me, Deus. Porque isso é sussurro, é chaveco, é papo de quem? Do Satanás. Quando a pessoa ela fala, é só um pecadinho, o que tem? Tem gente que faz coisa pior. Saiba que isso é sussurro do Satanás. Então a pessoa fala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Então, tristeza excessiva, melancolia excessiva, raiva, ira, cólera, vingança, rancor, desejos passionais, a pessoa, eu tô louco, me deu loucura. Não, fala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Não existe uma pessoa que fale isto de sinceridade, queira voltar para Allah sem que Allah não o proteja, sem que Allah não o proteja, não há que, sem que Allah o proteja, não o proteja do maldito Satanás. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falava A'udhu Billah em várias circunstâncias. O imam, cadê o livro? Estava aqui na minha frente. Imam An-Nasa'i, um dos compiladores do hadith, Abu Abdurrahman An-Nasa'i, tem um compêndio de hadith, ele tem um capítulo só daquilo que o profeta falou, Ista'adha billah, aquilo que o profeta falou, A'udhu billah. Eu selecionei algumas aqui. O profeta pediu proteção de Allah sobre A'udhu billah da preocupação, da tristeza, da invalidez, da preguiça, da covardia, da avareza, da loucura, da doença de pele, da raiva, da ira. Pediu proteção também da pobreza, da ingratidão, da incredulidade, de perder a graça de Allah, de perder a saúde contra o seu castigo, contra a sua ira, contra o castigo do túmulo, o castigo do inferno, contra o fogo, contra as tentações, contra as fitna, que é tentações do Dajjal, contra a tentação enquanto está vivo e enquanto está morto. Pediu proteção contra os pecados, pediu proteção em Allah contra a dívida, contra a opressão dos homens. Allah, o profeta, pediu A'udhu billahi min ilmin la yanfa', que Allah me livre, me proteja, ampare-me, Deus, contra do
conhecimento que não é benéfico, do coração que não teme, de uma doença, pedir proteção a Allah, se amparou em Allah contra o sussurro do Satanás, da fome, do mal que ele foi criado, da inveja dos invejosos, da humilhação, da falta, da traição, e pedir proteção minafsin la tashba, de uma alma, de um eu que nunca está satisfeito, ou seja, a pessoa nunca está satisfeita, da hipocrisia, da rebeldia, do desvio, de ser derrotado pelos seus inimigos, quando a pessoa atinge uma idade avançada, onde fica dependendo dos outros, de cometer injustiça, de desviar e ser desviado, do terremoto e pedir proteção de Allah, da súplica que não seja atingida. Tudo isto o profeta falou. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Ó Allah, a'udhu bika, ó Allah, amparo-me em ti, refugio-me em ti, protejo-me em ti contra a tristeza, a preguiça, a covardia, a rebeldia, a avareza, a preocupação, a loucura, a raiva, a cólera, a pobreza, a incredulidade, a ingratidão, o castigo, o do inferno, do fogo, Allah. Tudo isso o profeta pediu proteção. Tudo isto, mais coisas, né? E ainda mais o profeta no Nasai, ele menciona, termina o seu capítulo dizendo que o profeta dizia: ó Allah, me proteja, procuro a'udhu billah daquilo que eu nem sei que pode acontecer, que eu nem sei daquilo que pode acontecer. Então, várias coisas. Quando a pessoa fala a'udhu billah, ela está se pegando na corda de Allah, no sustentáculo inquebrantável que é a corda de Allah. Quando a pessoa fala a'udhu billah, ela está falando de coração, pronunciando com a língua e praticando na ação, né? Que ela tá falando o quê? Quando nós dissemos a'udhu billah, estamos falando o quê? Eu fujo para Allah, eu me refugio em Allah, me apego em Allah, me protejo em Allah. Quando o Satanás, maldito, sabe que esta pessoa ela está se apegando em Allah e pedindo a proteção de Allah, o Satanás diz o quê? O que eu posso fazer com alguém que se apegou em Allah? Entendeu? Que está em conexão com Allah. Não é? A'udhu billah significa, então, a pessoa, ela escolheu no momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento de cólera, no momento de incapacidade, no momento de tudo isso, eu vou correr para Allah. Eu me apego em Allah. Eu me protejo em Allah. Eu me escondo atrás da sombra inquebrantável de Allah. Isso é uma questão, isso que eu falei agora, sombra inquebrantável de Allah, significa que Allah vai botar uma sombra para te proteger. Não existe sombra que cubra Allah. Allah, ala kulli shay'in qadir, tem poder sobre todas as coisas. Tá? Eu procuro proteção, me refugio na proteção de Allah. Estou na proteção de Allah. Prefiro Allah para que me proteja. Não é? A pessoa está dizendo que a'udhu billah, basta-me Allah, eu me refugio em Allah contra qualquer coisa que possa me prejudicar nos meus assuntos diários, mundanos, e nos assuntos da minha religião. Ou que o Satanás me desvie, ou que o meu desejo passional, o meu eu me desvie. Então, o Satanás, maldito, ele não pode nada com a proteção de Allah. Não existe uma guerra no Islã, não existe um maniqueísmo, não existe uma força do bem e uma força do mal, não. Existe a força de Allah que prevalece sobre todas as coisas. Existe também o livre-arbítrio da pessoa. Não adianta a pessoa fazer coisas erradas conscientemente e depois dizer, olha, foi o Satanás, foi o Shaitan. O Shaitan, ele chama a pessoa para fazer a coisa errada. Mas quem é que deu o segundo, terceiro, quarto passo e voltou no outro dia? Foi Satanás ou foi a pessoa? A pessoa. E no dia do juízo final, Allah vai trazer o Satanás na frente da pessoa e vai dizer, foi tu que mandou ele fazer? Foi tu, Satanás, que disse para ele fazer isto? O Satanás vai dizer o quê? Sim, fui eu que mandei, mas ele que obedeceu. Eu não tenho autoridade sobre ele. Ele sabe quem eu era e sabe do teu poder, ó lá. Entendeu? Ou seja, qualquer situação de medo, insegurança, ira, ameaça, cólera, desejo, decaída, qualquer situação de medo, insegurança, ira, cólera, ameaça, fraqueza, o crente se refugia e pede proteção de Deus.
pois ele acredita que não há força e poder maior do que o poder de Deus. Não há proteção maior e melhor do que a proteção de Deus. Portanto, para nós muçulmanos, a frase A'udhu Billah representa crença, fé. Ao mesmo tempo, o crente é um servo de Deus. Ele está demonstrando para Deus, está falando, eu sou servo, não há força e poder a não ser em Deus. Ninguém vai conseguir, ninguém pode me proteger melhor que a proteção de Deus. Ó Allah, eu sou teu servo, tu és o meu Senhor, não há força e poder a não ser em ti. Peço tua proteção. Por isso que o muçulmano fala A'udhu Billah. Viu uma notícia ruim, viu algo infortuno, uma situação de medo, insegurança, ira, ficou brabo, ameaça, fala A'udhu Billah. Que ela me proteja. Que ela te proteja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.